Eu acho que a gente nunca comentou sobre jogos aqui no canal, mas a adaptação de um dos melhores jogos já feitos é uma boa hora para começar. Se você acompanha a cultura pop, na última semana você tá ciente que saiu o trailer de The Last of Us da HBO, adaptação de um dos jogos mais importantes da história, e também um dos melhores já feitos. Mas esse vídeo aqui não é só sobre The Last of Us, é na verdade um vídeo sobre adaptações e especialmente sobre adaptações de jogos, e por que eu acho que a partir de agora as coisas vão mudar bastante. E eu acho que o primeiro ponto que a gente pensa quando tá falando de adaptações é justamente a relação entre fidelidade e autenticidade, que é basicamente o que o autor vai poder criar em cima dessa obra que está sendo inspirada de outra mídia. E para discutir isso eu vou pegar 4 exemplos da cultura pop para a gente poder pensar um pouco sobre o que foi feito em cada uma delas e talvez traçar um panorama sobre o que pode ser The Last of Us. O primeiro grande exemplo desse vídeo aqui é justamente Sandman, a adaptação de um dos maiores, se não o maior quadrinho já escrito, e facilmente a obra mais famosa do Neil Gaiman. O Neil Gaiman é um autor que já teve várias adaptações, eu ainda acho que a melhor de todas é Coraline, porque ali eles retratam perfeitamente a obra do cara, mas tem boas adaptações, a primeira temporada de Deuses Americanos é boa, Belas Maldições também é excelente, e eu acho que Sandman pode ser colocada pelo menos no nível de ótimo, assim. Eu acho que muita gente foi com muita sede ao pote, esperava uma coisa mais refinada em termos de audiovisual, eu acho que eles estão chegando lá, a próxima temporada deve ser ainda melhor nessa questão de ritmo, de contação de história em outra mídia, mas eu acho que o que eles fizeram aqui já é bastante interessante e eu acho que para quem estava buscando fidelidade é a melhor adaptação que a gente tem até hoje. O autor estava muito presente no processo criativo. Ele não era só um produtor executivo que estava colocando dinheiro e fazendo concessões para ganhar mais dinheiro. Não, ele estava por dentro dos roteiros, das escalações, e ele estava principalmente defendendo o projeto nas mídias sociais. Então a gente sabe que não é só questão monetária, o cara estava realmente interessado porque é a obra queridinha dele, então ele queria ver ela em boas mãos. E sendo bem sincero, eu acho que visualmente é perfeito o trabalho. Tem cenas que eles tiram direto dos quadrinhos e só dão movimento e jogam pro live action e funciona muito bem. As escalações, por mais que mudem questões como etnia, como sexo do personagem, não faz diferença alguma, porque a essência tá ali, a forma como a história é contada tá mantida. E aí então eu vou puxar o tópico aqui da fidelidade. Eu acho que em alguns casos, como é o caso de Sandman, você tem que ser fiel ao trabalho original, não porque você não possa criar algo novo, mas porque vai ser muito difícil você conseguir pelo menos atingir o mesmo nível e manter a mesma energia que a obra tinha. Sandman é uma obra que se baseia muito na escrita, então a escrita do Neil Gaiman é muito poderosa. Claro, tem o visual dos artistas que fizeram junto com o autor, só que a escrita é o essencial. O que ele tá contando é muito forte, então podia ter um visual perfeito, mas se eles cagassem na história do Neil Gaiman, não ia prestar, ia ser mais um projeto esquecível. Transpor diálogos diretos do quadrinho pra série é uma escolha muito sábia, porque você não vai ter que emular o Neil Gaiman, você tá usando o Neil Gaiman diretamente. Eu acho de fato que é a melhor adaptação de quadrinhos em termos de fidelidade, porque eles colocam tudo que a gente esperava ali. Tá lá o visual, tá lá a forma como as histórias vão se interligando, então são pouquíssimas coisas que eles alteram e eu acho que nesse caso é positivo porque a gente tá falando de uma obra muito difícil de adaptar. Por muito tempo acharam que era impossível de contar Sandman em uma forma que não seja quadrinhos. Então, eles provaram que é possível sim, que esse mito de histórias inadaptáveis é só um mito mesmo. E eu acho que foi um grande acerto, assim, eu acho que tem um potencial ainda maior do que tá por vir ainda, mas é um trabalho muito interessante aqui. E agora, no segundo exemplo, eu vou ir pro caminho oposto, pra gente ver que é possível adaptar bem sem ser fiel. O segundo exemplo do vídeo é justamente Constantine, porque esse vídeo aqui também é meio que um apurado de notícias nerds aí que saíram nos últimos dias. A gente teve então a confirmação de Constantine 2 com o Keanu Reeves, e eu vou ter que comentar um pouco de Constantine 1, que é um dos meus filmes favoritos, é um dos meus filmes de terror que eu vi na infância, e com certeza foi o filme que me fez ter interesse por quadrinhos da DC. Hellblazer é um dos melhores títulos da Vertigo e por consequência da DC, mas depois dos anos 90 deu uma caída, porque a nova geração não tinha muita ligação
com a Vertigo. Eles tinham mais interesse no desenho da Liga, ali, desenho do Batman, mas esses heróis, assim, esses heróis, entre aspas, esses personagens mais clássicos, assim, que tem um destaque muito grande ali nos anos 80 e 90, eles não chegaram numa nova geração. E eu acredito muito que esse filme do Keanu Reeves, ele tem um papel crucial para apresentar o Constantine para toda uma nova geração. Pelo menos foi o meu caso, e eu vejo muita gente na internet comentando a mesma coisa, então não é uma percepção única. Só que aí, na época que saiu, os fãs hardcore de Hellblazer ficaram loucos, porque é a adaptação menos fiel possível ao que tem nos quadrinhos. O Hellblazer, né, o Constantine original, ele foi feito com base no Sting, do The Policy. Então é um cara britânico, loiro, tem seus trejeitos ali, é um fumante contínuo, o tempo inteiro ele tá com cigarro na boca, e é um fanfarrão. Então essas são as características básicas que se espera de um Constantine. E aí, eles trazem o Keanu Reeves, que na época as pessoas duvidavam da atuação dele, ainda hoje é possível duvidar, mas o cara tem carisma. Só que em Constantine, eu acho que ele trabalha muito bem porque ele foge do arquétipo de bom moço que ele faz desde Matrix. Ele não tem aquela inocência, ele é mais malicioso, é um pouco mais malandro. Eu acho que a fase fanfarrão, a essência do Constantine fanfarrão tá ali. Mas aí ele não é britânico, ele é americano, ele não é loiro, é um cara moreno. Não tem muita menção à questão dos disfarces dele, de quase um vigilante urbano, mas ao mesmo tempo também é um nômade urbano. Ele é mais um pseudo-padre, um exorcista quase oficial, até porque ele trabalha com a igreja aqui. Eu não lembro de nos quadrinhos ter essa associação direta com uma religião específica. Ele conhece várias crenças, mas ele usa o que for útil pra ele. Então ele não tem uma ligação, por exemplo, com um padre em si. Mas aí, vamos trazer pro contexto dos anos 2000, em que a DC não tinha um universo consolidado. Na verdade, ainda não tem, isso é um problema da Warner, mas, enfim, na época não existia, de fato, uma indústria de heróis. Ela tava começando a nascer. Então, quando eles pegam Constantine, eles falam, tá, é um filme de herói, entre muitas aspas, mas a gente pode vender ele como um filme de terror. Vai ser pelo menos uma garantia de sucesso, porque terror sempre vendeu bem, então deixa ser um filme de terror mesmo. E aí tem toda a estética ali de um filme de exorcismo, inclusive começa já com possessão e tal, tem aquela estética dos demônios, céu, inferno, tem todo o que a gente espera de um filme retratando uma guerra entre céu e inferno. Só que o fato de ser uma adaptação de quadrinhos meio que fica em segundo plano, exceto por essas questões de que eles retratam os arcanjos como figuras dúbias, eles abordam os demônios como figuras negociadoras, eles abordam muito essa questão dos humanos sensitivos. Essa questão da mitologia, eu acho que eles conseguiram captar bem, só que não é fiel, eles mudam muita coisa, eles inventam muita coisa, eles não têm como ficar pegando a complexidade que existe em Hellblazer, com vários autores excelentes passando pelo título, e jogar em um filme. Talvez numa série? Talvez, mas em um filme, não, eles tinham que escolher o essencial e simplificar a história, não tinha como ficar enrolando por muito tempo. Então quem cobra desse filme uma complexidade tão alta assim, esquecem que eram os anos 2000, que era um projeto que tinha limitações, que não tinha o mercado que a gente tem hoje e que soube lidar com as adversidades muito bem. Tem gente que fala que é a pior adaptação de todas, mas é um bom filme. Eu acho que é uma adaptação peculiar, tem seus defeitos porque tiram coisas importantes dos quadrinhos, simplificam até demais alguns pontos, mas como um produto final, é um filme ótimo. Eu acho muito legal, muito divertido. Então é uma adaptação que, ao contrário de Sandman, não tem nada a ver com os autores originais, que entregou um resultado interessante. Eu tô ansioso pra ver o segundo filme. Não sei o que vocês pensam aí. A gente vai pra uma outra franquia que... essa aí é sofrível. Talvez a franquia mais famosa de terror, não só nos jogos, mas possivelmente fora também, porque até quem não joga videogame conhece um pouco de Resident Evil, já ouviu falar pelo menos, que é o jogo de zumbi. Resident Evil tem algumas adaptações, tem adaptações em animação, que eu acho que até que funcionam bem, mas a maioria é só esquecível mesmo, não tem nenhuma que realmente te marque, questão de história, assim, nada, é só assiste pra passar o tempo. Aí a gente tem os filmes da Mila Jovovich, que são estranhos, não são Resident Evil na essência, mas pelo menos alguns filmes são divertidos, eu acho que o 4 é bem legal. E aí, em 2021, a Warner vem com essa bela porcaria aqui, que é Bem-vindos a Raccoon City. O visual tá igual, tem o Licker, tem os personagens principais dos primeiros jogos, da trilogia original. Já vi esses atores em outros projetos, eles atuam bem, mas parece que nesse projeto especificamente eles esqueceram o que é a atuação. Eles estavam totalmente no modo foda-se. E aí a gente tem aquela bela porcaria totalmente sem história, não faz sentido algum. Eles estragam
as histórias dos dois primeiros jogos, porque felizmente ninguém menciona o Nemesis aqui, ia piorar tudo se trouxessem ele pra cá. São histórias muito boas. Criador do Survival Horror, você tem ali a questão da mansão Spencer, você tem a mitologia ali da Umbrella sendo estabelecida, você tem seus momentos caricatos, óbvio, mas principalmente no remake que saiu uns anos depois lá pro PS1 ainda. Mas basicamente a história não é ruim, é uma história boa com seus defeitos ali por ser um pouco caricata demais. O segundo jogo, a mesma coisa, tem uma história muito boa e até que tem um inimigo muito bom, que é o Mr. X. Beleza, eles vão pegar a linha do 2, que tá sendo a linha dos remakes aí, que até vai ter o remake do 4 agora, e vão trazer pros filmes. Não, eles simplesmente inventam moda com a história, eles só usam o visual de referência. Resident Evil sempre foi uma grande paródia que os japoneses fazem com o terror dos Estados Unidos. E eu acho que os americanos não entendem muito de sarcasmo, assim, nessa questão de adaptação. Eu acho que eles nunca vão encarar Resident Evil como uma sátira a eles mesmos. Se Resident Evil já começa com a premissa que é uma paródia, você não pode fazer uma história totalmente séria. Então, beleza, você tem que fazer um action horror. Você pode contar qualquer história, desde que você mantenha Leon, Claire, Chris e principalmente a Jill, que, pelo amor de Deus, ela é muito ignorada até pela Capcom. Ela é a mais famosa entre o fandom e a mulher sumiu dos jogos desde 2015, se eu não me engano. Não, bem antes disso, na verdade. Resident Evil 5 foi a última vez que a gente teve contato direto com ela, né? Eu esperei que pelo menos eles fossem, sei lá, falar, não, vai ser a Jill a protagonista do filme, que todo mundo ama, ou então, sei lá, vão colocar o Leon em destaque. Não, eles colocam um personagem totalmente sem graça, sem sal, não tem carisma nenhum. Sim, a gente tem que comentar brevemente daquela grande porcaria que foi a adaptação da Netflix, que eu não sei vocês, mas eu não consegui passar do terceiro episódio. Eu li os spoilers do que acontecia e eu não acreditei quando eu vi aquela cena musical. Começa a ficar tão ruim que é como se fosse um anti-cultura pop, é como se você quisesse nunca mais assistir nada, porque é mal produzido, é mal atuado, mal dirigido, não tem roteiro e não tem nada a ver com Resident Evil, então já erra em todos os pontos. Ser fiel não deu certo e não ser fiel também não deu. Como que a gente vai adaptar Resident Evil? Eu acho que não dá. Infelizmente eu acho que Resident Evil não tem como adaptar, a menos que você entregue para um criador do começo ao fim, a pessoa sente, joga os jogos, entenda os arquivos que tem ali e fala, beleza, a história é essa, eu vou contar do começo, meio e fim, e eu acho que só vai ser possível quando a Capcom falar que vai encerrar a linha principal, o que eu acho que nunca vai acontecer. Sempre vai ser um problema porque sempre vai ter retcon, então esquece Resident Evil. Todo mundo que acompanha a cultura pop desde 2013 conhece The Last of Us, ou já ouviu falar naquele jogo da menininha com o cara brutamontes que tem que sobreviver a um mundo perigoso. O apocalipse zumbi é extremamente batido, a gente tem The Walking Dead, a gente tem Guerra Mundial Z, a gente tem próprio Resident Evil, que meio que desgastaram essa questão do medo do zumbi. Vamos pensar no apocalipse mais real possível. E eles chegaram à conclusão que o mais real possível não são vírus ou bactérias, são fungos, porque de fato existe esse fungo, o Cordyceps, que ele zumbifica insetos, ele nunca migrou para mamíferos até então. Espero que mantenha assim. A verossimilhança estava estabelecida, eles tinham um viés quase científico aí por trás, que era justamente esse fungo que se espalhou pelo mundo e que destruiu a humanidade. Mas o foco da história não é o infectado, não é o zumbi. E também não é igual The Walking Dead que fala que você tem que temer os humanos e não os mortos. Não. O foco de The Last of Us é a relação entre as pessoas. Porque a Naughty Dog é muito boa em fazer isso. Em Uncharted, eles fazem isso muito bem, principalmente em Uncharted 4. E eu acho que, obviamente, The Last of Us é o maior exemplo disso, porque é a franquia mais premiada deles. E você começa se apegando muito a Sarah, que é a filha do Joe no começo do jogo. E eu não vou dar spoiler aqui, porque a gente podia comentar isso se fosse falar do jogo em si, mas como vai ter a série, eu vou deixar pra você ver o que vai acontecer lá. Mas o começo, a primeira sequência ali de The Last of Us, do primeiro jogo, é inacreditável. Você joga uma vez e vai te marcar pro resto da vida. E eu não tô exagerando. Todo mundo que joga fala a mesma coisa. Se você só assistir o gameplay, você vai sentir o mesmo impacto, porque é extremamente bem dirigido. Aí eu volto naquele tópico do Neil Gaiman estar envolvido com Sandman, e por que isso foi muito bom para a produção. Não só o Neil Druckmann, que é o diretor criativo, o roteirista do jogo, mas também o Gustavo Santaolalla, que é o compositor. E aí, a gente tem que lembrar que The Last of Us é muito marcante por conta das músicas. Ficou claro que eles estão cientes disso, não só por chamarem o compositor do jogo para ajudar na música da série, mas também porque o primeiro trailer é embalado por uma música que toca num momento muito importante do primeiro jogo, que é quando o Joe e a Ellie estão escapando de uma situação tensa
e acabam caindo numa situação pior ainda. Eu só vou falar isso, porque provavelmente eles vão adaptar isso pra série, então deixa aí o gancho. Eles sabem que tem toda uma mitologia particular de The Last of Us, que ela é feita dentro de várias mitologias. Tem a mitologia do zumbi, a mitologia do interior dos Estados Unidos, a mitologia do arquétipo do brucutu com a criança, que inclusive é peculiar ser o Pedro Pascal, porque ele já fez isso com o Mandaloriano, que inclusive é outra série excelente com ele aí. E por que eu acho que The Last of Us vai mudar o panorama de adaptação de jogos? Porque eles estão sendo fiéis do jeito certo. Eles estão mudando a cronologia, mudando a questão da narrativa para inserir alguns flashbacks, que é justamente o que a gente vê na DLC do primeiro jogo. E também, aparentemente, eles vão deixar o caminho mais estabelecido entre o primeiro e segundo jogo, que tem um salto de tempo bem grande entre um e o outro, então eles obviamente vão expandir a história. E o Neil Druckmann tá envolvido com isso, é muito bom porque ele já disse em várias entrevistas que ele tem muita coisa que ele nunca vai contar em jogo, ou então até mesmo em livro. Não, ele tem na cabeça dele. Pode ser que na série seja a hora dele deixar a gente entender um pouco mais do que ele pensa nos bastidores, do que a gente não vê acontecendo nos jogos. Eles vão ser originais, mas estão sendo extremamente fiéis em questão da mitologia, do clima, da adaptação em si. A gente tem que lembrar também quem que é o diretor criativo da série, quem que é o showrunner, que é o Craig Mazin, que recentemente fez simplesmente Chernobyl, que talvez seja a melhor minissérie da HBO. É um cara que provou que sabe o que tá fazendo, ele sabe construir tensão, sabe construir um clima bizarro, um clima de desolação, que é o que a gente espera ver no apocalipse de The Last of Us, e sabe criar personagens. É um equilíbrio muito difícil de alcançar. Elenco bom, produção boa, visual tá perfeito, principalmente o visual do Clicker ali tá excelente. Aparentemente o orçamento é alto, tem uma base criativa forte. Acho que a gente tá diante de uma produção muito promissora. The Last of Us já é bastante cinematográfico, eles podem pegar vários planos e simplesmente replicar, mas também podem pirar, porque o cara é capaz de fazer isso. O diretor criativo da série é capaz de fazer variações em relação ao jogo, que o próprio Neil Druckmann nunca pensou nisso. Então, eu acho que a gente tem sim uma grande série vindo por aí. Um dos grandes eventos do ano que vem vai ser a estreia dessa série. Se essa série der certo, a gente tem muitas produções que podem também funcionar muito bem. A gente teve tentativas falhas ao longo dos anos aí. Eu sei que é difícil ser fã de jogos e tentar ver uma adaptação, mas talvez as coisas estejam mudando, sabe? Porque os heróis estão, sinceramente, dando uma desgastada boa. Talvez seja a hora de focar em histórias diferentes, principalmente em quadrinhos diferentes, como foi o caso de Sandman, e também em outras mídias, sabe? Eu acho que talvez pegar os jogos seja uma boa ideia agora, talvez seja a hora certa, e seria bem digno que a primeira grande adaptação fosse com The Last of Us. Imagina ver uma série de um jogo sendo indicada a um Emmy, a um Globo de Ouro aí, por mais que o prêmio em si não seja relevante, mas dá uma sensação boa, sabe? E eu acho que o impacto emocional vai ser tão grande quanto no jogo. Mesmo a gente que já conhece a história, a gente fica triste quando joga de novo. Então a gente sabe que a história é muito boa por isso, que tem uma base emocional forte. Tem tudo pra funcionar. Então comenta aí o que vocês estão esperando, se vocês acham que essas adaptações que eu citei aqui são boas, são ruins. E comenta aí se vocês quiserem mais conteúdo sobre jogos, sobre outras mídias aí. E se vocês quiserem mais conteúdo sobre The Last of Us, tem alguns vídeos antigos que eu quase gravei sobre o jogo, mas eu dei uma segurada e talvez agora ou quando estiver chegando na série seja a hora de falar mais sobre isso, porque tem muitos temas dentro de The Last of Us que são muito importantes que a gente tem que debater. Mas tem spoiler, então acho que fica mais para quando sair a adaptação. Por hoje é isso. Obrigado por assistir. Muito obrigado pelo seu like, que eu sei que você deixou aí. Se não deixou, dá aquela moral aí. Ah, e um aviso importante. Agora em outubro, dia 17, vai começar a segunda temporada do nosso RPG que a gente joga lá no canal do Felipe, que a primeira temporada se chamava Refúgio Final. A segunda vai mudar de nome, tem uma nova identidade visual, tem novas histórias sendo contadas. E se você quiser ver a gente lá criando essa narrativa ao vivo, cola com a gente toda segunda-feira, a partir do dia 17 a gente vai estar lá e conto com vocês para dar aquela moral. Valeu, galera. Até lá.